Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia para mim. E hoje nós traremos uma introdução ao livro de Jó. Vamos lá? Você já passou por um momento difícil e se perguntou: por que Deus está permitindo isso comigo? Isso é uma das perguntas mais profundas da humanidade. E o livro de Jó é uma das respostas mais impactantes que encontramos na Bíblia. Hoje você vai entender o contexto, os ensinamentos e os personagens deste livro fascinante que fala sobre dor, fé, justiça e a soberania de Deus. O nome do livro em português é Jó. No idioma original hebraico, ele é chamado de Iov. O significado do nome não é totalmente certo, mas muitos estudiosos associam as ideias como aquele que sofre, perseguido, provado. E isso faz muito sentido, porque o livro conta a história de um homem que enfrenta perdas e sofrimentos extremos, mesmo sendo justo diante de Deus. O livro de Jó faz parte dos chamados livros sapienciais ou poéticos da Bíblia, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. A autoria do livro de Jó não é explicitamente revelada na Bíblia. Existem algumas hipóteses. Moisés. Alguns estudiosos acreditam que Moisés possa ter escrito o livro devido ao estilo antigo da narrativa. Um autor anônimo inspirado, que é uma outra visão, é que um sábio israelita tenha registrado a história. Temos relato baseado em tradição oral. Também é possível que a história tenha sido transmitida oralmente antes de ser escrita. O mais importante é que, independentemente de quem escreveu, o livro é reconhecido pela tradição bíblica como inspirado por Deus, trazendo ensinamentos profundos e universais. Não existe uma data exata, mas há duas linhas principais de entendimento. A época dos acontecimentos. Muitos estudiosos acreditam que Jó viveu na época dos patriarcas, como Abraão, por volta de 2000 a.C., por algumas razões. Ele atuava como sacerdote da própria família. Não há menção à lei de Moisés. O estilo de vida é semelhante ao dos patriarcas. A época da escrita, o texto pode ter sido escrito posteriormente, possivelmente entre 2000 a.C. e 500 a.C., dependendo do autor e tradição. E quais são os principais pontos doutrinários e teológicos que nós encontramos neste livro? O livro de Jó não é apenas uma narrativa, ele é uma profunda reflexão teológica. Vamos aos principais ensinamentos. O sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Essa é uma das mensagens mais fortes do livro. Os amigos de Jó acreditavam que ele estava sofrendo por causa de algum erro, mas estavam errados. Nem todo sofrimento é castigo. Nós temos a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos. Nada acontece fora do seu conhecimento e permissão, inclusive o sofrimento de Jó. Temos o terceiro ponto, é a limitação do entendimento humano. Jó questiona, argumenta, sofre, mas no final percebe que o conhecimento humano é limitado diante da grandiosidade de Deus. Nem sempre teremos respostas completas. Quarto ponto, a fé que resiste na dor. Mesmo depois de perder tudo, Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. Em Jó 19, 25. Isso mostra uma fé que vai além das circunstâncias. Temos o quinto ponto, que é Deus valoriza um relacionamento genuíno. No final, Deus corrige os amigos de Jó, não por tentarem entender, mas por falarem sem conhecimento verdadeiro. Deus se importa mais com sinceridade do que com discursos religiosos vazios. E quem são os personagens principais e os principais acontecimentos do livro de Jó? Bom, o primeiro, claro, Jó, homem íntegro, justo e temente a Deus, rico, próspero e respeitado. Perde tudo, bens, filhos e saúde. Mesmo assim, luta para manter sua fé. Temos também Satanás, o acusador.
desafia a integridade de Jó diante de Deus. Afirma que Jó só serve a Deus por interesse. Deus permite a prova, mas limita sua atuação. Temos também, claro, Deus, soberano sobre tudo, permite a provação. No final, responde a Jó com perguntas que revelam sua grandeza. Temos também os amigos de Jó, os 3 amigos principais, Elifaz, Bildade, Zofar, e depois Eliú. Eles tentam explicar o sofrimento de Jó, mas acabam cometendo erros teológicos. E falamos também dos principais acontecimentos. Primeiro, o prólogo, capítulos 1 e 2, Deus permite que Jó seja testado. Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde. Mesmo assim ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos 2, os diálogos, capítulos 3 a 37. Jó expressa sua dor, debate com seus amigos, questiona a justiça do sofrimento. Temos o terceiro ponto, que é que Deus responde nos capítulos 38 a 41. Deus fala desde o meio de um redemoinho. Não dá respostas diretas. Mostra sua grandeza e sabedoria. O quarto ponto é a restauração, que é do capítulo 42. Jó reconhece a soberania de Deus, Deus restaura tudo em dobro e seus amigos são repreendidos. O livro de Jó nos ensina algo poderoso. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Nem tudo o que acontece tem explicação imediata. Deus continua sendo soberano mesmo no silêncio. Se você está passando por lutas, o livro de Jó nos lembra de algo essencial. Deus não perdeu o controle e a sua história ainda não terminou. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, se inscreva no canal para mais estudos bíblicos profundos. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau!